acompanham e irão acompanhar este momento que nós lembramos de agradecer a Deus, glorificar o seu santo nome, porque Ele permite que nós nos comuniquemos, que nós não nos sintamos assim inúteis, pelo contrário. Ele sabe que a ação dele no nosso corpo, pelo seu Espírito e através de tantos e tantos irmãos, faz com que nós tenhamos também uma qualidade boa de vida. E hoje nós temos a grata satisfação, alguns paroquianos nossos aqui que já convivem conosco e outros que vieram com a luz da visão, também o Dr. Pedro, presidente da Luz da Visão. Ontem já falamos dele aqui também, e da Luz da Visão, falamos da Lurdinha, rezamos pela Lurdinha. Ela daqui a pouco vai dizer um pouco a nós do trabalho e também desse esforço para que o irmão desperte lá a irmã. São tantos e muitos, para que eles vivam também uma qualidade boa de vida e não se deixem desmotivar pela deficiência visual. Nós ouvimos ontem os cuidados com os olhos e hoje nós temos essa graça de despertar em nós o cuidado com todos os sentidos para que possamos caminhar tranquilamente, serenamente e deixar-se guiar pelo Espírito de Deus e pela vontade de tantos e tantos voluntários que estão prontos para auxiliar, seja qual for a debilidade, a fraqueza, os limites, os nossos limites, as nossas debilidades e as nossas fraquezas. Então, por isso, nós pedimos a Santa Luzia, pedimos ao Espírito Santo de Deus, que muitas vezes Bernadette, diante de Lourdes, a Santíssima Mãe, se viu completamente inútil, mas a Mãe de Jesus deu a ela um novo alento, tanto para suportar as dores, os sofrimentos, das enfermidades que ela passava no momento, quanto para superar a pobreza e também as necessidades. Faltava tudo na sua casa, mas não faltava o amor que os fez unidos à mãe, ao pai, aos irmãos, aos parentes e depois o convento às irmãs. Ela, como dissemos ontem, sempre lembrava a todos: não sei fazer nada, mas sabia conviver com as pessoas. E o Senhor fez deste conviver uma alegria para a recuperação da saúde dos enfermos. Então nós pedimos hoje que tenhamos essa graça e que saiamos aqui mais ricos com as informações e com esse testemunho também da Lourdinha para todos nós. Podemos ficar sentados e vamos ouvi-la. Se depois o Dr. Pedro quiser dizer alguma palavra, fique à vontade, tá certo? Você vai deixando na altura que você quiser, porque você é bem elevado, né? Você deixa aqui na altura que você acha melhor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Maria Lourdes e eu vou falar um pouco sobre o deficiente visual. Eu sou voluntária da seleção e meu pai ele ficou cego aos 80 anos e viveu por mais 10 anos. E foi assim, muito de repente, uma tarde de domingo, foi um choque para nós. E ele sofre a pessoa e sofre a família inteira, porque o que fazer, como ajudar, né? Quer aprender a caminhar de novo, aprender a comer, reaprender a comer, deixar de fazer as coisas tão simples do dia a dia, perder muito da independência,
Então, é muito difícil. Mas nós fomos aprendendo algumas coisas devagar, aos poucos, a gente foi conseguindo aprender alguma coisa. E logo depois, um tempo depois, a gente já ficou sabendo da existência da Luz da Visão na cidade, que é uma entidade que foi fundada em 2001, por um servo também, ele chamado Diego Statuan, e ele, talvez algumas pessoas lembrem dele, ele andava com um cão guia aqui na cidade, e ele notou que não tinha mais aquele visual da rua fora dele. E por quê? Porque às vezes estava em casa por falta de saber desenvolver algumas atividades, e ele, mais uns amigos que ele fez aqui na Terra, resolveram fundar essa entidade, Luz da Visão, para habilitar e reabilitar os deficientes visuais, dando mais autonomia, mais independência. Então, isso foi em 2001. Hoje, a Luz da Visão tem 45 assistidos, muitos cadastrados, mas assistidos ela tem 45 que vão lá semanalmente. E as atividades que lá são desenvolvidas sempre buscando a independência e a autonomia dos deficientes visuais. Vou falar algumas, até marquei aqui para a gente não esquecer de nenhum. Orientação e mobilidade. Lá eles aprendem a usar outros sentidos do corpo, outros sentidos para perceber o ambiente. Por exemplo, todos nós temos os mesmos sentidos, só que a gente passa numa padaria e fala, tem uma padaria aqui. A gente vê a padaria. O deficiente visual, ele passa na frente da padaria e sente o cheiro e fala, nossa, tem uma padaria aqui. Então eles aprendem a buscar os outros sentidos. Então é muito desenvolvido o olfato, a audição, o tato. E isso é uma coisa que vai acontecendo. A mobilidade e a orientação, ela trabalha muito essa parte. A gente está caminhando assim na rua, por exemplo, o que será que tem aqui? A gente vendo fazer uma oficina, a pessoa está escutando barulho, então é treinado isso daí, estou escutando barulho, estou sentindo um cheiro de óleo, acho que é uma oficina, e assim vai sendo desenvolvido essa parte da orientação. A mobilidade, ela traz técnicas de como usar a bengala corretamente. Com o uso certo da bengala, os deficientes eles conseguem se locomover tranquilamente. A gente tem muitos aqui que se locomovem tranquilamente. Aprende a atravessar a rua, aprende a desviar dos obstáculos e eles se sentem mais seguros e independentes, né? As outras atividades que lá tem, o braille, inclusive aqui na comunidade tem uma pessoa que lê braille, que tem assistido a da Luz da Visão, né? E ela é professora, inclusive, não. O violão, o teclado, coral, a dança circular, trabalhos manuais, tem fisioterapeuta lá, tem psicólogo que faz a terapia individual e no grupo, nutricionista, e tem também a massoterapia. A massoterapia, que é a massagem, ela já formou muitos assistidos que trabalham nessa área. Então, a Luz da Visão, a preocupação dela também é a inclusão social e a reintegração da pessoa no mercado de trabalho. E uma coisa que é muito importante lá também é a convivência entre eles, a troca de experiência. Quando chega alguém novo, claro, chega um pouco tristonho, né? Porque acabou mudando muito, teve muita mudança na vida. E lá, na conversa com um, conversa com o outro, aprendem a fazer as coisas, porque não é só com ele que aconteceu. Tem várias pessoas na mesma situação, e isso até fortalece. E os jovens, por exemplo, eles trocam conhecimentos de celular. Faço isso, faço aquilo. Mulheres, senhoras assim, que cozinavam antes, trocam ideias de como continuar cozinhando sem se queimar. E os homens, então é um ambiente, para quem não conhece, é na Vila Aparecida, e é um ambiente muito gostoso. Então, podem, se alguém quiser fazer uma visita lá, por enquanto na Vila Aparecida, logo a sede nova vai estar lá, né?
Então, o que eles precisam é de oportunidade, porque eles são exemplos de força de vontade. E eles mostram para a gente como é possível superar as dificuldades, as limitações. Voltando ao meu pai aprendeu, com 80 e poucos anos de idade, a tocar teclado, violão, o coral. Muitos anos ele participou do coral. Era Papai Noel no final de ano. E nunca perdeu a alegria dele, uma alegria genuína que foi até o final da vida dele, e isso deixou como exemplo para a nossa família. Então, eu vou dar agora algumas dicas de como ajudar, porque às vezes a gente quer ajudar e não sabe como. Se você encontra um deficiente visual na rua e acha que está precisando de ajuda, você se identifica. Bom dia, sou fulano, você está precisando de ajuda? Faz com que o deficiente perceba que você está falando com ele, né? Porque ele não está vendo. E se você chega, por exemplo, pegando nele, vai se assustar também. Então chega, bom dia, sou fulano, você está precisando de ajuda? Se a pessoa não estiver precisando de ajuda, ela fala, muito obrigada, mas eu não estou precisando, porque existem muitas pessoas com autonomia. Já. Agora, se a pessoa estiver precisando de ajuda, aí você pergunta, como eu posso te ajudar? E a pessoa vai segurar no seu braço ou no seu ombro, no que ela se sentir mais confortável, e ela vai acompanhar o movimento do seu corpo. Quando atravessar a rua, ela vai perceber a hora que você desceu a guia, a hora que você subiu a guia, e ela vai acompanhando. O que a gente não deve fazer nunca e isso acontece não por falta de conhecimento mesmo. Muitas vezes a pessoa quer ajudar e segura no braço do deficiente e vai meio que empurrando, ou tem casos que seguram até na bengala, vai puxando a pessoa. Isso desorienta muito o deficiente visual. Então, no caso, a gente pergunta como pode, mas normalmente vai ser assim: vai colocar a mão no ombro ou segurar no antebraço e você segue a pessoa, e a pessoa segue você. Se você está com deficiente visual e vai sentar na cadeira, você precisa colocar o deficiente visual sentado na cadeira. Você coloca a mão dele no encosto, com a outra mão ele já percebe que ali tem o assento e já senta sozinho. Só avisa se tem braço, a cadeira ou não, né? Vamos por aqui na igreja, chega, já põe a mão dele no banco, sabe que não tem braço, ou que tem um bracinho pequenininho, já senta ali do lado. E ele já vai, o contato é uma coisa muito importante também. E quando você estiver conversando, importante, quando você estiver conversando com um deficiente visual, e você for sair, porque foi embora, ou porque passou alguém lá que te chamou, nunca esqueça de falar assim: olha, estou saindo daqui, tchau, estou indo embora. Porque senão você corre o risco de deixar o deficiente falando sozinho, porque ele não sabe que você saiu. Então não esqueça disso e não tenha receio de falar a palavra olha aqui ou veja aqui, porque são palavras que não existem sinônimos para elas. E é normal, tanto para o deficiente quanto para a gente. Você viu tal coisa? Para eles é super normal. Eles falam, eu vi tal coisa ontem. É um modo diferente de olhar, né? E o que a gente pode fazer mais para ajudar? Deixar nossas calçadas com menos obstáculo. As calçadas, vou falar aqui de Itapeva porque é aqui que a gente anda, né? Elas são assim bem ruins, né? A cidade é alta, mas fora isso ela é bem assim quebrada e tal. Mas o que depender de nós com a nossa casa? Deixar a calçada sem nenhum obstáculo, deixar os portões das garagens fechadas e não ter lixeira pendurada nas grades das casas, porque a bengala ela protege ali embaixo. Então o deficiente não vai ficar andando o tempo inteiro se protegendo. Quando ele chega perto de uma árvore, ele já faz a proteção superior. Mas se ele está andando na rua com a bengala, ele está tranquilo, porque ela está mostrando que tem e não tem na frente. Mas em cima você não consegue perceber. Então, acontece às vezes algum acidente da pessoa bater a cabeça. E com esses cuidados que a gente deve ter, facilita muito a vida deles. Sempre eu falo assim, dos deficientes visuais, eles passam a enxergar com os olhos da alma. E isso é um aprendizado que a gente também deveria fazer. Aprender a olhar com os olhos da alma pro diferente.
Obrigada. Obrigado a você. Quer dizer um pouquinho da sua sede, onde é que vai saber, para o pessoal saber? Acho que é interessante. Quando você fizer a promoção, o pessoal já pode ajudar também, né? Boa noite a todos. Eu sou o Pedro Paulo, presidente da Luz da Visão. Agradeço ao nosso Francisco pela oportunidade de a gente estar aqui falando sobre a luz. Eu estou na diretoria já há alguns anos, mas como presidente foi o primeiro ano, né? Completei um ano agora. Posso dizer para vocês que eu acho que eu recebi mais do que eu doei pela luz. Posso dar um testemunho de como é bom estar no meio dos assistidos. Tenho aprendido muito com eles. Tá? Ali nós temos várias dificuldades. Problema de espaço, problema de dinheiro, mas isso tudo a gente resolve. Eu não trabalho sozinho, nem que os funcionários, tem a Rubinha, que já está mais de uma década ajudando a gente lá. E diante dessa falta de espaço para a gente desenvolver nossas atividades, nós começamos uma obra aqui, perto da Casa Adolescente. É uma obra pequena, mas quando a gente conseguir terminar, com certeza os assistidos estarão melhores atendidos lá nesse prédio novo. Então, eu peço a todos, aqueles que desejam, podem visitar a entidade, a gente vai ter o maior prazer em recebê-los lá. E de alguma forma que vocês também puderem nos ajudar, sei lá, nas atividades lá da luz, ou até na construção, com materiais, dinheiros, nós estamos aceitando a ajuda de todos. Professor Silvio, muito obrigado pela oportunidade. Sempre chamar, nós estaremos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Deus abençoe. Então hoje nós acendemos 2 velas nesse terceiro dia do novenário, porque Deus permite que nós tenhamos esses 2 olhos, os olhos que nós nunca imaginávamos que poderia existir, os olhos que permitem, como disse a Lindinha agora há pouco, que você ande com segurança, autonomia, confiança, mas olhos que a Bernadette foi para esses irmãos, porque naquela época não tinha entidade como a Luz da Visão. E os enfermos, muitos deles, já com a qualidade melhor, gostariam de sair e tomar o sol lá no jardim do hospital. Não era possível, porque eles não podiam caminhar, eram deficientes. E não enxergavam nada, estavam melhor. Não precisamos ficar aqui, podemos conversar, mas não aqui. Aqui nós passamos deitado, aqui nós comemos nossas refeições, mas não gostaríamos de ir lá. E ela muitas vezes oferecia, como ele falou, o ombro, o antebraço, quando não, para 2 pessoas, 2 homens, adolescentes, crianças, idosos, mulheres, aqueles que necessitavam. Os levava até o jardim, arrumava eles o grupo necessário para a conversa e depois voltava para buscá-lo pacientemente mais tarde. Então veja que tudo isso é uma obra de Deus. E nós queremos hoje glorificar a Deus, agradecê-lo por essa dádiva em favor da nossa saúde. Quantas vezes nós até dizemos, poxa vida, eu gostaria de fazer uma caridade, chega no final da quaresma, eu gostaria de saber quem é que está necessitado. Graças a Deus, nós já conhecemos muito o Lar Vicentino, sabemos que ele está dando passos largos, e agora também a Luz da Visão, que vocês conhecem. Espero que futuramente mais pessoas ainda possam conhecer esta obra de grande dignidade para as pessoas.
porque as pessoas são dignas de receber o trabalho memorável como eles recebem os irmãos lá na Luz da Visão. Então nós esperamos que vocês de fato possam concluir com a graça de Deus esse espaço, e não só esse espaço, mas o espaço de convivência entre vocês. Então, o Dr. Pedro é um conterrâneo, muito mais novo do que eu, mas nós morávamos quase muito próximos, quase. E espero que vocês possam viver bem. Deus repague por dia o Dr. Pedro e os irmãos que vieram lá da Luz da Visão, os nossos pequenos, os queridos. Sintam-se à vontade quando necessitar dar um recado. O René está por aí, sempre digo para ele, diga aqui aos irmãos que eles são sempre caridosos, sempre estão auxiliando, porque quando nós ajudamos uma obra, significa que Deus está ajudando todos nós. Então, que Deus abençoe vocês. E amanhã, o Dr. Hélio, ele trabalha no resgate do SAMU, mas ele também é psiquiatra. Então, ele vai falar um pouquinho da nossa mente, quanto que é necessário esse trabalho de vocês, como o trabalho do Dr. Rocha, de fato contribui para uma qualidade boa de bons e positivos pensamentos. Quando a gente não tem esse trabalho, nós nos sentimos assim derrotados. Nós achamos que só pelo fato de não conseguir ouvir, não conseguir falar, não conseguir ver, é o fim. Não é. Pode ser o início de uma convivência maravilhosa conosco mesmo e com os irmãos. Que Deus nos dê essa graça e rezemos hoje pela Luz da Visão, rezemos também pelo Dr. Hélio, que amanhã estará conosco às 7h30. Vamos ficar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor esteja conosco. Nós queremos reconhecer a sua divina misericórdia. Cantamos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade de nós.
Senhora de Lourdes, Santa Bernadette, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Eis a obra